Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmãs, aonde você estiver, o país, o estado, aí no universo afora, onde você estiver, que a graça de Deus esteja com você. E que ela te comanda e reina sobre a tua vida. Eu desejo isso em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Agradeço também os irmãos que me ouvem, que me acompanham, os irmãos, as irmãs, sua família. Muito obrigado. Não posso deixar de agradecer vocês, porque é através de vocês que eu estou aqui, fazendo esse trabalho. Vocês que encorajam e vocês que dão força. E agradecer também aqueles irmãos que oram por mim, aqueles irmãos que também financeiramente me ajudam, não posso deixar de agradecer. E também não posso deixar de dizer que você tem me ajudado, que tem ajudado. Então eu agradeço cada um de vocês. E Deus que honra vocês e acrescenta as bênçãos sobre as vossas vidas, que vocês sejam aquela árvore plantada junto ao ribeiro, ali no Salmo 1, junto aos ribeiros, e que cuja folha não cai. Folha quer dizer companheirismo, disse o irmão Brana, na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, que ele fala do Salmo 1, que ele fala da árvore plantada junto ao ribeiro. Essa mensagem ele entra nesse assunto sobre a árvore plantada junto ao ribeiro. Ele disse que a folha que não cai é o companheirismo. Companheirismo é uma coisa que Deus desejou muito quando ele era só no oceano do amor, disse o irmão Brana, que Deus estava só, e aí que ele não quis ser só. Ele quis uma família e anjos, humanos, animais, aves. Ele quis tudo isso. Então, Deus ama o companheirismo. E Deus é o primeiro a formar companheirismo e viver entre eles. E viver entre o companheirismo. O irmão Brana chega a falar que a primeira coroa que Jesus Cristo, que Deus teve, primeira coroa, foi as estrelas. Ele fez as estrelas como coroa dele. Depois a segunda coroa que ele recebe é a coroa de espinho, que é a coroa do pecado. Foi coroado de espinho. Aí foi a coroa que o homem deu para ele. Aí já é a coroa que o homem deu para ele. O homem deu uma coroa de espinho. E o espinho aponta para a dificuldade, luta. Espinho, o apóstolo Paulo disse, eu tenho espinho na carne. E Jesus tinha um espinho na testa, né? Uma coroa. O Paulo disse que tinha uma, Jesus tinha uma coroa. E a terceira coroa dele é a noiva que forma, sua esposa. A sua esposa é que vai coroar ele como Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele receberá sua terceira coroa. Já não é estrela mais, nem o espinho.
Mas no lugar das estrelas, no lugar da coroa de espinho, entra a coroa eterna, que é a sua esposa. Se a esposa de Jesus é a coroa dele, formada pela sua rainha, o irmão Branda, ele fala isso. Tem outras mensagens, mas uma das mensagens, como o irmão Branda mostra, a igreja, a noiva como coroa de Jesus, é uma das eras da igreja. Um volume da era. Que ele fala creio que foi Martim, foi um mensageiro, que ele era um soldado e ele viu um mendigo se congelando. E ele teve piedade do mendigo e pegou a sua capa, cortou no meio. E com a metade da capa, ele deu para o mendigo, ele envolveu o mendigo nela, enrolou no mendigo, e com a outra metade ele se enrolou. E quando ele chegou em casa, que ele foi orar, ele viu Jesus. Ele viu Jesus na metade da capa dele, então ele compreendeu. Foi aí que ele se converteu. Ele era um soldado, mas não era convertido. Ele se converteu nessa visão. Que Jesus mostrou para ele que ele não estava fazendo para o menino. Ele estava fazendo para ele, para Jesus. Que ele não deu metade da capa dele para o menino. Ele viu Jesus na metade da capa. Ele se converteu. E Satanás se apresentou a ele. De veste branca, de sandália dourada e sem coroa na cabeça. Aí Satanás falou para ele: me adora, Martim. Eu creio que é Martim mesmo. Me adora, Martim. Se não é Martim, é Irineu, mas deve ser Martim. Me adora, Martim. Ele não adorou, não. Ele pensou, você vê, irmão, precioso irmão, irmã, o que é um homem revelado? O que a revelação faz na vida do homem? A importância que tem, a vantagem que tem o ser revelado. Ele olhou, proposta, Martim, me adora, eu sou o seu Salvador. Eu sou o seu Salvador. Ele falou assim: não, está faltando uma coisa em você. E Jesus não é incompleto, ele é completo. Jesus é completo. E você não está completo. Você não é Jesus. Tudo é Jesus, mas falta uma coisa. Você não está, você está com a coroa. Quer dizer, ele estava com a coroa. Você está coroado. E Jesus não está coroado ainda. Porque quem vai coroar ele vai ser a sua esposa, a igreja. A igreja não, porque a igreja quer dizer, chamado para fora, que é a virginécia, né? A virginécia é a igreja. É a esposa, a palavra correta é a esposa. Você não está, você está coroado e Jesus não está coroado ainda. Porque a sua coroa está sendo formada aqui na terra, que é a sua esposa. E aí Satanás desapareceu. Ele teve outra experiência, eu creio que é ele mesmo. Eles tiveram várias experiências, né? Tanto Irineu como Martim, que eram os dois mensageiros lá atrás da era. Ele teve outra experiência
que foi de um rapaz que descia um lençol branco e envolvia ele. E ele falava para todo mundo que ele era um profeta, porque ele era envolvido com o lençol branco que descia sobre ele. Aí falaram assim, olha, se isso aí que você recebe, esse lençol branco, é de Deus, nós vamos chamar Martim, ele vai vir. Aí ele vai ver se é ou não é. Nunca mais o rapaz apareceu, nem o lençol branco. Só de me falar, vamos chamar Martim para vir. De tanto discernimento que Martim tinha, Martim, Irineu, Columba, esses mensageiros, não foram mensageiros à toa, não. Não chegaram a ser mensageiro por ser mensageiro. Eles tiveram a vindicação de Deus nas suas vidas. Eles tiveram a prova acompanhando o ministério dele, desses 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Eles tiveram. Teve um deles, eu também não sei se é o mesmo Martim, que amarraram ele numa árvore e cortaram a árvore para a árvore cair para baixo e macetar ele. E a árvore caiu ao contrário. E não era para cair ao contrário, porque pela natureza ela estava inclinada para baixo. E eles cortaram ela, favorecendo ela a cair, e não cair, prensar ele. A hora que cortaram a árvore para ela cair, ela caiu ao contrário, e não caiu sobre ele. Eles tiveram muita experiência, manifestações de Deus, contado pelo irmão Branham. E teve um deles que ele foi conversar com o rei, e o rei virou o trono, virou a costa para ele no trono. Ele conversar com o rei virou no trono a costa para ele. Um fogo veio debaixo do trono, que o rei teve que virar o trono a favor dele para ele conversar com o rei. O que Deus faz? O rei não quis conversar com ele, virou a costa para ele do trono. Aí um fogo veio debaixo do trono, que o rei teve que virar o trono de frente com ele. E teve outro, não sei se é ele mesmo, Martim Irineu, que eles foi também conversar com o rei, que precisava conversar com o rei, fazer um pedido para o rei. E o rei falou que não ia receber ele, não. Vai ele embora, que ele não ia receber ele. Ele foi embora, ele deu uns passos, o filho do rei passou mal. Aí o rei mandou correr atrás dele, que precisava dele para orar pelo filho dele. Aí o rei aceitou ele. Então, Deus, ele provoca a situação. Deus provoca a situação. Deus faz acontecer. O homem não tem demônios que impede o mover de Deus. Quando Deus quer que uma porta abra para seu filho, ela vai abrir. Se Deus quer que ela feche, ela vai fechar. Se Deus quer que a bênção chegue a você, a bênção vai chegar. Às vezes depende de paciência, esperar o tempo de Deus. Porque Jesus disse para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Então ele tem a hora dele. Senão ele não falava para Maria, ainda não é chegada a minha hora. Então nós temos que esperar a hora de Deus. Porque quando for prender ele lá no horto, que Pedro tirou a espada para
cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, até que cortou mesmo. E Jesus colocou no lugar. E falou para Pedro: coloca a espada na bainha, Pedro, porque agora é a hora das trevas. Agora é a hora das trevas. E Jesus respeitou a hora das trevas. Disse: agora é a hora das trevas. Guarda a bainha, a faca, a espada. Espada é a palavra, né? Espada aponta para a palavra. A espada na Bíblia aponta para a palavra de Deus. Mas falou: coloca a espada na bainha. Não usa a espada agora. Porque agora é a hora das trevas. E Jesus falou: trabalhe enquanto é dia. Porque a noite vem quando não pode trabalhar. Trabalhe enquanto é dia, quer dizer, enquanto eu estou aqui, trabalha, porque quando eu sair, a treva tomará conta, vocês não vão poder trabalhar, na tribulação mesmo. Quantas pessoas na tribulação, nos 6 anos e meio de tribulação que vai vir, quantas pessoas não vai procurar a igreja, procurar batizar, procurar consertar a vida? Aí não dá mais tempo. Aí é fora de hora. É fora de hora. Aí a porta está fechada. Canino não causa de Noé. Quando a porta da arca estava aberta, ela estava pronta para as pessoas entrar. Mas não quiseram entrar. Depois que a porta fechou, aí foram bater lá na porta, que viu a chuva caindo e a água crescendo, e aí foram lá na arca. Tudo eles foram lá bater na arca. Abre, Noé, abre, Noé. Mas Noé falou: não posso. Noé falou: não. Aí Noé falou: não. Não tem como abrir a porta, porque não foi eu que fechei. Foi Deus que fechou. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, porque quem tem a chave é Deus. Ele tem a chave. Ele tem a chave da vida. Ele tem a chave da morte. É ele que tem. Ele conquistou isso no Calvário. Ele conquistou isso. Estava no poder de Satanás, mas ele pegou. Ele desceu lá na região de Lúcifer e pegou a chave da morte e do inferno. E falou: daqui para frente o chefe sou eu. Isso aí disse o irmão Branham na mensagem, um dos volumes dos Hebreus, que ele fala para Satanás. Daqui para frente o chefe sou eu. Até então o chefe era Satanás. Porque quem tinha a chave era Satanás. A chave teve na mão de Satanás. A chave do inferno e da morte estava na mão de Satanás. Que lá, quando a queda de Adão, ele pegou. Aí Jesus fala: é minha. Me devolve que é minha. Olha bem, ele teve que morrer, descer lá na região do perdido, depois desceu na região de Lúcifer, que é a mais profunda, bateu na porta, Satanás veio atender, disse: não, mano. Ele falou assim: eu vim aqui trazer o pecado seu, as suas enfermidades, e vim pegar a chave do inferno e da morte. Aí diz que teve luta, lembrando, diz que teve luta. E ele venceu Satanás lá embaixo. Ele não só vence Satanás no Calvário, não. Ele teve que vencer Satanás lá na casa dele, lá na região, na última região lá embaixo. E teve uma mensagem, eu não sei se a vida do Cordeiro chama mensagem. O irmão Branham fala que Jesus foi torturado lá, porque desceu num corpo teofânico, né? Ele desce, a sua alma desce lá dentro de um corpo teofânico. Porque ele conversa até com Abraão,
Ele desce na região dos perdidos, conversa com eles, fala: se vocês tivessem ouvido Noé e os profetas, vocês não estavam aqui, conversa com ele. Ele chuta a porta de Satanás, se ele chutou, estava no corpo. E aí ele pega a chave da morte e do inferno e fala para Satanás: pega o que é teu e dá o que é meu. O que é teu é o pecado e as enfermidades que está. E agora ele desce lá como bode emissário, levando o pecado do altar, tirando do bode expiatório e levando. Aí ele fala: eu quero a chave do inferno e a chave da morte. Aí Satanás diz que teve lutas, e ele foi torturado, disse o irmão Branco. Aí ele pega a chave, põe ao lado e fala: daqui para frente o chefe sou eu. Outra mensagem que o irmão Bueno fala desse ministério que Jesus fez depois da sua morte embaixo da terra, que no Calvário ele falou: está consumado, mas ele continuou lutando em outro lugar. Ele continuou a luta em outro lugar, não na terra, em outro lugar. Ele continuou a luta dele lá no inferno. Ele desceu no inferno para lutar lá no inferno, pegar o que era dele que estava lá. Passou na região do Sal e falou para ele: vocês esperam que eu vou subir, vocês vão subir comigo. Que o paraíso era embaixo da terra. Depois que ele levou o paraíso para cima. Porque aí ele levou o cativo e o cativeiro, lá em Éfeso. Levou o cativo e o cativeiro e deu dão aos homens. Ele levou o cativo e o cativeiro, quer dizer, quem estava no paraíso e o paraíso. Ele chamou de cativeiro o paraíso. É cativeiro porque eles estão lá até esperar o corpo glorificado. E eles estão clamando: até quando, Senhor? A noiva, né? Está clamando: até quando, Senhor? Enquanto que Israel fala: até quando, Senhor, não vinga o nosso sangue? Eles acrescentam vingança, pede vingança. E a noiva não pede vingança, ela vai até uma altura e para: até quando, Senhor? Isso é a noiva. Nós não vamos descer para pegar o corpo e se completar, porque se completa na ressurreição. Na transformação é que se completa. Eles têm esse desejo de se completar, porque eles não estão em perfeição completa no paraíso. Ainda está faltando uma coisa: o corpo glorificado. E eles estão no corpo celeste. Então ele sente que falta uma coisa, ele está clamando por essa coisa que está faltando, que é a ressurreição, o corpo glorificado. Então ele sobe, depois ele vai para o céu apresentar o sacrifício, que não deixou Maria tocar nele. Depois ele desce e aí começa a juntar a igreja. Foi para Tomé, que Tomé exigiu a cicatriz dele, ele mostrou para Tomé. Os outros não exigiu cicatriz, mas pensavam que ele era um espírito e ficaram com medo dele. Quando ele passa a parede, ele passa a parede sem abrir porta e se apresentou entre os discípulos. Aí eles falam para ele assim, ele pensa que ele é um espírito, ficaram com medo dele. Assim, vê que eu não sou um espírito, porque o espírito não tem carne nem osso, e vê que eu tenho. Então, dali nós vê ele subir depois de 40 dias, junto com o santo do Antigo Testamento. Aí ele já sobe, levando o santo do Antigo. Ele sobe duas vezes. Ele sobe uma vez para apresentar o sacrifício e desce.
Depois ele sobe já levando o santo do Antigo Testamento, que ficaram esperando ele subir para ele ser a primícia, para ele ser o primeiro a entrar nos portais eternos. Mas ele teve que vencer Satanás no Ares. Ele teve que vencer Satanás no Ares. Porque as orações, ela não subia e nem a resposta de Deus descia. Porque o caminho que Deus fez entre o céu e a terra estava bloqueado, disse o Lombardi. Estava bloqueado. Ele fala isso na mensagem ressurreição. Essa mensagem ressurreição, ela parece que ela vem do crente da Bíblia, ressurreição. Ele fala assim, aquele caminho estava bloqueado. Aquele caminho que ele descia para ser adorado por Adão e Eva no Jardim do Éden, todo entardecer. Todo entardecer. Todo entardecer ele descia. Agora nós vai na igreja uma vez por semana, né, adorar a Deus, né? Adão com Eva adorava todo dia. E assim mesmo caiu. Adorando Deus todo dia, ao entardecer, e assim mesmo caiu. Agora pense bem, aquele que nem na igreja vai. Pense bem, a distância que está de Adão e Eva. E não era errado, porque Deus não faz nada errado. Se Deus descia todo dia para ser adorado por Adão, porque ele queria ser adorado todo dia. Ele queria ser adorado todo dia, senão não descia. Deus não era. Deus não era. E era ao entardecer. Ele descia ao entardecer. E aquele caminho foi bloqueado. Então Deus não desceu mais. E um lençol negro caiu sobre a terra. Isso diz o Mombrana, eu creio que era a mensagem, o rei rejeitado. O rei rejeitado. Um lençol negro caiu sobre a terra, porque a terra está na treva. A terra está nas trevas. Porque Jesus disse, vós são a luz do mundo. Então o mundo está na treva. E foi ele que falou, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, o mundo está nas trevas. O mundo está nas trevas, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, o mundo está na treva. E o Mombrana diz que nós estamos sonhando. Que nós estamos dormindo. O mundo está na treva e nós estamos dormindo. E o que nós temos é sonho. Que esse sonho vai se tornar realidade na transformação. Ainda fala, um dia desse nós acordaremos. Um dia desse acordaremos. E o que era sonho se torna realidade. Que nem aconteceu com José do Egito. O que era sonho se tornou realidade. Mas enquanto o sonho de José não se tornou realidade, José teve que ser vendido, rasgado, vendido. José foi para leilão, José foi caluniado, José foi para as masmorras. Tudo isso que José estava passando é o que nós estamos passando. Calúnia, masmorra, rasgado, é a condição nossa. Depois José vai para o trono. O que ele vai fazer no trono? Cumprir as suas visões. Cumprir seu sonho. Ele foi para o trono cumprir o seu sonho. É o que nós vamos fazer. Nós temos que ir para o trono para cumprir o sonho nosso. Para cumprir o nosso sonho. Porque agora nós estamos sonhando. Não é eu que estou dizendo isso. Isso é o Mombrana que diz. Isso é o Mombrana que diz. Eu creio que é na mensagem o que tu faz aqui.
que é nessa mensagem? Ele fala, nós estamos sonhando, nós estamos dormindo. E na mensagem fase presente do meu ministério, o irmão Branham diz que nós estamos aqui como num pesadelo. Nós estamos aqui. Ele fala como sonhando. E ele também disse que as pessoas que estão no inferno, ele está também num pesadelo lá. Ele está num pesadelo. Até que chega o dia do trono branco. Que eles vão receber a realidade. Porque eles foram para o inferno. Isso tem que ser, Deus vai esclarecer. Ou porque eles caíram no inferno e vão para o lago de fogo. Vão mudar, né? Do inferno vão mudar para o lago de fogo. Porque o inferno é uma prisão que eles ficam presos até o julgamento. Depois do julgamento, o inferno também termina. Aí entra em cena o lago de fogo. Um termina e o outro entra em cena. Hoje o lago de fogo não está em atividade. Mas assim que o lago de fogo entrar em atividade, então o inferno também entrará no lago de fogo. É jogado no lago de fogo. E todos os seus habitantes é jogado no lago de fogo. Agora, o lago de fogo é o Espírito Santo. O lago de fogo é o Espírito Santo. Que é o que Paulo disse, Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. E tragado foi a morte na vitória. Isso aí já é 1 Coríntios 15, né? Tragado foi a morte na vitória. Como a cobra de Moisés engoliu de Janjambre, assim também Jesus, ele engole, o lago de fogo engole, toda perversão elimina. O único que elimina tudo é Deus. Tem que voltar tudo para Deus, mas só que eles voltam para Deus para ser eliminado. É a mesma coisa daquela cobra que grudou na mão de Paulo. Ela saiu do graveto e para o graveto voltou. Ela saiu do graveto para picar a mão de Paulo. Depois ela volta para o graveto para ser queimada. Para ser queimada. Mas antes dela ser queimada no graveto, ela picou Paulo. É o que Satanás está fazendo. Mas ele tem que voltar. Da onde ele saiu do graveto. Para ser queimado, eliminado. Ser eliminado. Mas eu quero voltar lá atrás. Queria voltar lá atrás e falar um pouquinho mais sobre coroa. Que a terceira coroa de Cristo é a sua esposa. E a coroa de Adão foi Eva. Ora, se a esposa é a coroa, então a Eva era a coroa de Adão. E Adão era a coroa da criação. Mombrana diz que Deus coroou a criação com Adão. Deus coroou a criação com Adão. E a Eva foi a coroa de Adão, porque a Eva estava fora da criação. A Eva estava fora da criação. Quando Deus terminou a criação, ele terminou com Adão. Depois que Deus tinha acabado a criação, aí que ele tira a Eva. A Eva está fora da criação, porque a coroa está fora do corpo. A coroa, ela não faz parte do corpo, ela não é um dedo, ela não é, o sangue não vai na coroa. A coroa, ela é uma prova da vitória. A coroa é a prova da vitória. O rei, quando o rei luta, que ele se torna rei, o que prova que ele é rei é a coroa. Que a coroa é a prova da vitória. E a prova
do Calvário, a prova que Jesus venceu é nós, a noiva. Ela é a prova, ela é a testemunha. Porque Jesus disse, seja minha testemunha. Jesus falou, seja minha testemunha. Quem vai testemunhar ao diabo, aos demônios, que Jesus é vitorioso é nós. Porque quando o Mombrana estava naquela reunião no ano de 1950, que ele foi naquela reunião que tinha aquele debate sobre cura divina, que o Mombrana até não queria ir, mas parece que foi a Meda que pediu para ele ir, senão o irmão lá ia ficar sozinho no debate, que um pastor batista falava que não existia cura divina e o evangelista falava que Deus continua curando. Fizeram uma reunião para combater isso. Um falava que não tinha, outro falava que tinha. Um falava que Deus não cura mais, outro falava que Deus continua curando. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O outro não. Jesus Cristo foi ontem, mas não é hoje. Aí houve essa reunião. Aí o irmão Branham foi lá, nessa reunião. E aí chamaram o irmão Branham. O irmão Branham subiu na plataforma e falou assim, quem vai provar que Deus cura hoje é as pessoas que foi curada. Ela é a única pessoa que pode provar que Deus cura, a pessoa que foi curada. Até que apareceu a coluna de fogo sobre o Mombrana. É aí que aparece a coluna de fogo sobre o Mombrana, quando o Mombrana entrou para defender a cura divina, para defender o Jesus Cristo de ontem, hoje, eternamente. O irmão Branham subiu para falar, não, Jesus Cristo não foi só ontem, ele é hoje. E quem vai provar que ele cura, porque os dois debatiam, a cura divina, não, um mostrava a Bíblia, outro mostrava a Bíblia, que nem aconteceu com Jesus, com Satanás no monte da tentação. Satanás mostrava a Bíblia para Jesus, está escrito, né, que seu anjo te guarda, está escrito. E Jesus também usava a Bíblia, os dois usavam a Bíblia. Satanás e Jesus usavam a Bíblia. Satanás também usava a Bíblia. Quando ele leva Jesus no pináculo e fala, joga lá embaixo, ele estava usando a Bíblia, o Salmo 91. Ele estava usando o Salmo 91, Satanás. Joga lá embaixo que o teu anjo te guarda. Está escrito, o teu anjo te guarda. Satanás usando a Bíblia, e Jesus usando a Bíblia, mas também está escrito. Olha aí, ó, os dois lutando, um com a Bíblia e o outro com a outra. Bíblia contra a Bíblia. Satanás também não lê Bíblia. Satanás também cita a Bíblia. Satanás também cita a Bíblia. Bom, isso daí não é novidade, porque ele foi o primeiro pregador lá no céu, né? Que pregou rebelião, pregou formação de grupo. Ele é ele que é o cabeça de fazer grupo, de não estar contente com o que tem, que não está feliz com a posição que tinha, que queria outra. Tudo começou com Satanás. Depois ele desce no jardim do Éden, ele se torna o primeiro pregador. Nem Adão tinha pregado para Eva. Deus pregou para Adão. Adão tinha que pregar para Eva, porque Adão é pastor dela. Deus pregou para Adão, mas não pregou para Eva. Porque quem tinha que pregar para Eva é Adão. Porque Adão era o pastor dela. Aí entra, irmão, o problema de não querer pastor pregando. Aí entra o problema de não querer pastor pregando. Porque o Adão, Deus falou para Adão, não coma, não toca nessa árvore, porque no dia que comer morrerá. Deus falou para Adão. Deus não falou. A Eva ainda estava dentro de Adão. A Eva ainda estava dentro de Adão.
Ele não pregou para Adão. Deus não. Quem tinha que pregar? Ele não pregou para Eva. Quem tinha que pregar para Eva, falar para Eva, não coma, não toque, nem que Satanás vier tentar você não faça isso. Era Adão. Ele era o pastor dela. O irmão Branham diz que o marido é pastor da esposa. A sua esposa é a sua igreja. E seus filhos membros. Lá em Êxodo 12 está bem estampado isso aí. Que quem colocava o sangue no bar da porta não era Moisés nem Arão, era o pai da família. Era o pai da família que colocava o sangue na porta. O anjo da morte não entrar, era o pai da família. Não era nem Moisés nem Arão, porque muitas vezes nós queremos tacar tudo na costa do pastor. E o pai cruza o braço dentro de casa e taca tudo na costa do pastor. E ele esquece que ele é o pastor da casa dele, era pastor. A esposa dele é a sua igreja. E seus filhos, seus membros. Seus filhos, seus membros. Então, o que nós vemos aí? A Eva foi criada depois que a criação tinha terminado. E era a coroa de Adão. Então, depois que toda a obra termina, tudo termina, aí que vem a noiva. Porque ela é a coroa. O corpo tem que ser formado primeiro para depois formar a coroa. Aí vem a coroa. A coroa é a prova da salvação, da vitória. A coroa é a prova da vitória. Então, Jesus será coroado pela sua esposa. Pela sua esposa. E a esposa de Adão foi formada quando tinha terminado a criação. Aí que o irmão vai ver que quando termina a era, que termina o tempo, aí é a hora de Deus juntar as suas pedras. Porque a coroa é formada por pedra. E cada um de nós é uma pedra. O irmão Branham disse assim, olha, nós somos pedra da coroa de Jesus. Nós somos pedra da coroa de Jesus. Porque a coroa, para ser coroa, tem que ter pedras. Nós somos pedra da coroa de Jesus. Até que o irmão Branham fala da segunda vinda de Cristo, a mensagem, que aquela mulher que fartou uma pedra da sua coroa, na sua dracma, ela procurou até achar, é o que o Espírito Santo está fazendo. Ele está procurando a sua dracma perdida. Ele está procurando a sua dracma perdida. E o irmão Branham diz que a sua dracma perdida foi o amor. Foi o amor. Isso aí vai longe, irmão, que eu vou terminar aqui, isso aí vai a tarde inteira, porque eu estou aqui com a mensagem por nome assim, olha, o 11º mandamento, 11º mandamento. Moisés deu os 10 mandamentos. Fartou um, é 11 mandamentos, não é 10, é 11. Porque o número 11 significa o Senhor virá. Por isso que o discípulo tinha que ficar em 11, para o Espírito Santo descer. O número 11. Gênesis 1:11 está escrito assim: produz a terra semente conforme a sua espécie. Gênesis 1, verso 11. Presta atenção no número 11. Como Umbanda, quando foi internado, tinha 11 pessoas com ele, que foi internado, quando foi acidentado. E os 11 recebeu alta. E o Umbanda terminava todo o culto de domingo, 11 horas. 11 horas da manhã. Ele terminava às 11. E foi às 11 horas que o Espírito Santo entrou no tabernáculo e escreveu na parede do tabernáculo as 7 eras da igreja. E quando o Umbanda escreveu as 7 eras da igreja, o último mensageiro, o Umbanda colocou Espírito Santo. E quando Deus escreveu na parede, Deus escreveu o William Branham. Ele corrige. O Umbanda colocou Espírito Santo, mas Deus colocou William Branham.
William Branham. Então a coroa, ela entra depois que termina. Quando Deus terminou com as denominações, Deus parou com eles. Eles vivem hoje de fogo pintado, disse o irmão Branham. Deus terminou com eles. O irmão Branham disse que no ano de 1950, Deus terminou com a América. E você, eu não oro mais pela América, né, porque Deus terminou com a América. E dali para frente nós vemos a corrupção entrando. A corrupção entrando. Então, a coroa, o irmão Branham tem uma mensagem que ele fala que nós somos troféu. Nós somos troféu do Calvário. O que é um troféu? O troféu é um prêmio que a pessoa recebe quando ele ganha a corrida ou ele ganha o jogo. Ele ganha um troféu. Tudo luta por um troféu. O jogador joga por um troféu. O corredor corre por um troféu. E Jesus morreu por um troféu. Ele morreu em busca de um troféu. Carregou a cruz em busca de um troféu. Esse troféu é nós, sua esposa. A sua esposa. Então, a mulher é a coroa do homem. Ela é a coroa do homem. Ela entra na vida do homem, que a coroa entra na vida. A coroa, ela não está unida no corpo como membro. Ela entra no corpo para valorizar o corpo, para dar posição ao corpo. Porque quem dá posição ao rei é a coroa. Se ele não tem coroa, ele não pode ir no trono. É a coroa que coloca ele no trono. É a coroa. É a coroa. Por isso que Boaz colocou ele colocou no avental de Ruth 6 medidas de cevada. E o irmão Branham disse na mensagem Parente Redentor que as 6 medidas de cevada eram 6.000 anos de trabalho de Cristo colocado no avental de Ruth. Aí todo o trabalho de Cristo é colocado na mão da igreja. É colocado no colo da igreja. Colocado no colo da igreja. O irmão vê bem, irmão, que ele coloca 6 medidas de cevada no avental dela, e que era 6 medidas de cevada, era 6 medidas de semente. Mas a sétima medida, faltava uma medida, porque a 7 não completa. A 6 eram 6.000 anos de trabalho. A 7ª era Obed, ele colocou dentro de Ruth. 6 ele coloca para o lado de fora dela, do avental. A 7ª ele coloca dentro dela, que era Obed. A 7ª ele coloca dentro dela. A 6 era da igreja, foi algo que aconteceu fora do corpo, fora da noiva, tudo por fora. Mas a 7ª era é a era que ela recebe a semente dentro dela. Ela tem a semente dentro dela, que ela fica grávida. Na 7ª era é a gravidez. Que ela dará à luz Jesus agora, que a noiva está de dor de parto. Romano 8. Escolhendo uma noiva, o irmão Branham disse, a noiva está grávida, a esposa está grávida, para dar à luz Jesus. A denominação está grávida para dar à luz a besta, o concílio. A denominação tem que dar à luz o concílio, porque já estão grávidas, já está dentro dele o concílio. O concílio está dentro deles se formando. Eles vão dar à luz agora o concílio. Nele dá à luz o concílio, a noiva dá à luz Jesus. Nasce 2.
Aí Jesus veio para o braço dela, que nem veio no braço de Simão, e falou: agora despeça teu servo em paz, que o meu olho viu a salvação. Aí que a igreja vai gritar: agora despeça nós em paz, agora nós vimos uma salvação. E aí? Simeão mostrando esse quadro. Agora despeça em paz, porque agora eu tenho no braço. Não tenho dentro de mim, tenho para fora, no meu braço. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa tarde com Jesus. Vamos então para as perguntas. O irmão Isael da Costa, ele pergunta: qual é o melhor jeito de apresentar a mensagem para uma pessoa, em qual a mensagem é mais indicada para quem não conhece o profeta? Olha, a mensagem mais indicada, irmão, para quem não conhece o profeta, é interessante isso daí, porque eu já vi gente pregando a semente da serpente para a pessoa e ele crê no branco. E olha que a semente da serpente é a mais pesada que tem. E a pessoa aceita o mão branco como profeta com a mensagem semente da serpente. Mas agora a mensagem mais assim, branda é a crença de Maria. A crença de Maria é uma mensagem mais evangélica. É a crença de Maria. É a história da minha vida, do irmão Branham. Principalmente o sobrenatural, que parece com seis, sete mensagens, né? É um volume de 7 mensagens sobrenatural. É bom mas só que é longo, mas mostra a vida do irmão Branham detalhadamente. E a vida do irmão Branham é um ânimo, é uma injeção de vitamina. A vida do irmão Branham, lê a vida do irmão Branham, você só termina convertido. Que a vida do irmão Branham é uma vida cheia do Espírito Santo, desde o nascimento. Desde o nascimento. Desde que o diabo quis matar ele lá com a geada, o pai dele foi alenhar, não pôde voltar por causa de tanta geada que teve. O pai dele não pôde voltar. E a mãe estava morrendo dentro da casinha, já tinha enrolado o nenê para morrer. Aí chega o vizinho lá, romba a porta, acende a fogueira e traz comida para ela. Ali Satanás já quis matar ele, ali já quis matar ele. Como quis matar Moisés lá no Egito, e como quis matar Jesus com 2 anos. Também quis matar o irmão Branham, se não fosse o vizinho correr lá. Tinha um vizinho para correr lá, rombar a porta, fazer, acender o fogo para aquecer. Ela com o nenê. Então a vida dele, irmão, se você tiver, eu tenho um irmão que ele escreve sobre a vida do irmão Branham. Chegou até agora, os crentes da Bíblia, eles sortaram agora, a última mensagem que os crentes da Bíblia sortou é a história da minha vida. Pede lá em Chapecó, lá, para a gráfica, crente da Bíblia, história da minha vida. Você entrega aquilo ali para a pessoa, não custa nada, irmão. E uma alma vale 10 mil mundos. Então a história da minha vida é uma grande mensagem para você entregar para a pessoa. A história da minha vida. Crença de Maria também é uma mensagem muito usada para evangelismo. Ela não é uma mensagem grossa, ela é fina, porque a pessoa também não gosta de coisa muito grossa para ler, são todos apressados, né? Então, são mensagens finas, mas muito grande em fé e muito grande em ajuda. Bom, próxima pergunta agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele perguntou o que é presciência e predestinação. Deus pode ter presciência sem predestinar? Nós temos a livre escolha moral? Obrigado, professor Joel, que Deus te abençoe. Presciência. Presciência. Isso aí é sabedoria, né? Sim. Isso aí é sabedoria, né? Que Deus escolheu nós pela sua sabedoria. A predestinação, é isso que eu pergunto sobre predestinação, né? A predestinação, eu não sei essa palavra. Presciência. 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 Sabedoria, isso aí quer dizer sabedoria. E predestinação. E predestinação.
Então, ele predestinou nós pela sua, como é que fala a palavra? Da? Presciência. Ele predestinou nós pela sua presciência. Ele predestinou nós pela sua sabedoria. Por quê? Porque ele Deus é onisciente e onipresente. Então ele sabia o fim antes do princípio. E ele conhecia cada ser que ia andar nessa terra, desde o começo ao fim. Tanto é que está tudo gravado e colocado na quarta dimensão. E a quarta dimensão, como ele pegou a chave lá no inferno da morte e da vida, ele vai pegar da quarta dimensão todas as vozes e imagens para passar no trono branco. Então Deus, não é que ele predestinou uma pessoa assim, eu quero ser, não quero ser, eu quero ser, não quero ser. Assim como fazendo acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. Está lá em Atos dos Apóstolos. Deus não faz. Ele predestinou nós porque ele viu nós aceitando. Ele viu nós aceitando a mensagem. Ele viu nós indo no rio batizar em nome de Jesus Cristo. Ele viu nós tomando ceia, lavando o pé do outro. Ele viu nós aceitando o membrana. Aí ele colocou nós no livro da vida. Antes de colocar nós no livro da vida do Cordeiro, ele viu nós. Ele colocou quem ele viu obedecendo até o fim. Quem ele viu começando e não terminando, ele não perdeu tempo. Deus não perde tempo desse membrana. Então foi o que ele viu. É a mesma coisa do rapaz que ele vai casar. E tem duas moças que gostam dele. Ele vai ter que escolher uma das duas. Aí, mas se ele tem poder de conhecer o fim, ele vai olhar naquelas duas moças, ele vai ver uma que vai ficar com ele até a velhice e cuidar dele. E a outra que vai trair ele. Ou qual das duas escolhe? Ele escolhe aquela que vai ficar com ele até a velhice. Assim é Deus, é a mesma coisa de Deus. Deus viu quem ia trair ele, Deus viu quem não ia trair, Deus viu quem não ia seguir ele até o fim, quem ia seguir ele. Olha que ele fala para aquela multidão de 5.000 pessoas. Vocês estão atrás de mim por causa de comida. Vocês não estão atrás de mim por causa de vida eterna. Vocês todos aí, 5.000 pessoas, estão atrás de mim por causa de pão e peixe. Por isso que vocês estão atrás de mim. Jesus não é enganado não, irmão. Jesus não é enganado não. Seguir Jesus a troco de coisa material, Jesus sabe. Jesus sabe por que ele está seguindo. Se nós quer vida eterna, nós só quer bênção. Ele sabe. Então, pela sua sabedoria, ele escolheu nós. Porque essa predestinação que fala assim, Deus escolheu um, Deus quis um e não quis outro. Deus quis um e não quis outro. Achou um mais bonito, achou outro. Não. Deus não é Israel que escolheu Saul por ser mais bonito. Deus não faz aquilo lá, não. Deus não faz aquilo. Ele falou para Samuel, vocês vão pela aparência. E eu vou pelo que está no coração. E vocês vão pela aparência. Mas Deus não vai pela aparência, não. Deus, ele viu a pessoa seguindo ele até o fim. Esse ele escreveu no livro da vida. Mas quem ele não viu começando e não terminando, ele nem sequer colocou no livro da vida. Porque ele ia arriscar, não tem jeito de arriscar, vai. Aí tem que pagar o preço da escolha. E Deus não escolhe errado, não. Se Deus escolheu nós, irmão, para seguir a mensagem, porque ele viu nós aceitando essa mensagem. Antes de nós aceitar a mensagem, antes da fundação do mundo, Deus viu nós aceitando a mensagem. Não é nada novo para Deus, Deus viu. Vamos então para os pedidos de oração. Aparecido Castro, pedido de oração à sua esposa, família, à sua empresa. Sônia Correia, ao seu pastor Verbi e a sua família. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo e oração à sua família, irmãos da fé e ao seu pastor Verbi Cordeiro. Joel William, seu favor família, Legaiteiro, família e por mais do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que é o nome que o Senhor liberou para nós usar na nossa oração, no nosso socorro. Esse é o nome chave mestra, que abre todas as portas. Senhor
Jesus Cristo. E nesse nome eu peço que o Senhor venha ao encontro de cada filho e filha do Senhor e dá para eles aquilo que eles estão lutando para ter. E não conseguem através das suas forças humanas. Como o discípulo não conseguia acalmar a tempestade e tirar a água do barco com as suas lutas, com as suas experiências. Mas o Senhor se colocou em pé e falou com o mar: aquietai. E ele aquietou. Toda a luta dos discípulos não valia nada. Mas uma palavra do Senhor resolveu tudo. Só o Senhor falar aquietai, tudo foi resolvido. Então, Senhor, nós estamos te acordando, como o discípulo te acordou. E o irmão Brana prega a mensagem: acordai Deus, acordai Jesus. E nós estamos te acordando porque a Raabe também te acordou o Senhor meia-noite, para que o Senhor dê essa promessa para ela, querer remi-la e dar 6 medidas para ela. Assim. E mais tarde o Senhor coloca a 7ª, que já não era no aventais, mas era dentro dela. Então, Pai Santo, se é emprego, se é saúde, se é paz, se é a libertação de um cárcere, se é a libertação de uma cama de enfermidade, que os seus filhos estão precisando, cede a Ele, Deus, cede a Ele. O Senhor é o Rei do Rei, o Senhor é o Senhor do Senhor, e o Senhor é o único que pode nós ouvir e é o que tem poder sobre o céu e a terra para resolver qualquer problema e desatar qualquer nó que Satanás faz na vida das pessoas. Eu peço, em nome de Jesus Cristo, pelo socorro de cada filho e filha do Senhor, Pai. A irmã Brígida, o irmão Décio, que está em casa já, o irmão Borges, que a sua luta já é comprar uma casa que ele precisa e a porta do emprego ser aberta para ele, que ele mudou no estado novo ali nos Estados Unidos, onde ele não conhece ninguém, então ele está apurado e pede socorro para o Senhor. Dá para ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.